som. Som. Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Continuar, a nossa aula. Nós estamos estudando o breve catecismo. Paramos na aula passada na pergunta número 3 e vamos dar continuidade. Não sei se vamos terminar até as 9 perguntas, mas dessa primeira aula, mas na realidade a intenção não é a gente passar apenas por passar e cumprir um cronograma de cada domingo darmos uma aula, Foi separado aí da nossa lição e a gente tem aí como primeira aula da pergunta 1 até a pergunta 9. Mas tem muita coisa para se falar, Então, por isso a gente vai na tranquilidade, na calma, usufruindo dos momentos que nós temos aqui para exatamente poder tirar todas as nossas dúvidas em relação ao que está sendo estudado nessas perguntas que são essenciais para nós entendermos a questão dos planos de Deus para a nossa vida, inclusive e principalmente do que se fala em relação à teologia, em todos os assuntos que nós estamos estudando, em todos os assuntos que nós estamos debatendo e que é essencial. E a gente percebe que ao estudar isso de uma forma mais aprofundada, nós percebemos que existem algumas distorções nos dias atuais, em que as pessoas não se atentam a esses ensinamentos que eles estão totalmente baseados nas Sagradas Escrituras, e a gente percebe exatamente que toda vez que a gente faz uma pergunta, nós temos aí, no breve catecismo, os textos relacionados a essa pergunta, ou seja, então a nossa base como resposta sempre será a Escritura. Então, tendo como isso, a gente percebe que hoje em dia, infelizmente, existem várias distorções em relação aos ensinamentos da Palavra de Deus. E é para isso que a gente se propôs a estudar o breve catecismo, para a gente ter uma orientação, e buscar essa orientação através da Palavra de Deus e poder ter ter uma base muito forte na nossa teologia. Por que essa preocupação que nós temos? Uma igreja forte teologicamente é uma igreja resistente às ciladas do inimigo e também às falsas doutrinas que vêm surgindo e que vêm aí arrebanhando aí várias e várias pessoas. Então, por que a gente precisa estudar isso mais a fundo? Exatamente para se preparar contra as falsas doutrinas que vêm surgindo ao longo do tempo e que vão surgir até a volta de Cristo. É uma luta constante. Antes da gente iniciar, que é um tema bem facinho, hoje, a primeira pergunta que nós temos hoje é quem é Deus, Antes da gente iniciar, então, vamos orar pedindo para que o Senhor possa nos dar discernimento da Tua Palavra e compreensão para glorificarmos o Seu santo e amado nome.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, a fim de aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos e pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos fortalecer com o conhecimento da Tua Palavra e que possamos, ó Pai, a cada dia se alimentar dessa palavra para estarmos fortes, para resistirmos, ó Pai amado, às tentações e resistirmos principalmente aos falsos ensinamentos que têm surgido em nossos tempos. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai amado, para que o Teu povo possa crescer em espírito e em verdade, para que o Teu nome seja glorificado. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a quarta pergunta, então, do nosso breve catecismo: quem é Deus? E aí eu quero ouvir de vocês: quem é Deus? Que resposta nós temos aí no nosso breve catecismo sobre quem é Deus? Pode falar um de cada vez, tá? Não vai ser fácil responder ela? Difícil resumir Deus, né? Deus é o motivo da nossa existência. Soberano, Criador de todas as coisas. O que mais? Justo. Infinito. Eterno. Imutável. Isso é muito importante a gente entender exatamente isso. Até mesmo porque a gente vai entrar numa outra pergunta que vai falar exatamente sobre essa imutabilidade de Deus, que a gente encontra isso nos seus decretos, né? Que mais para frente, logo, daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso, se assim Deus permitir. Mas é interessante, né? E até eu estava conversando com a Luciana essa semana, nos nossos estudos, a questão que até o próprio termo teologia vem de tel, Deus, e logia, que é o estudo de Deus, né? Esse termo, ele é um termo meio falho, se a gente for parar para pensar, porque como que nós vamos estudar a Deus, sendo que nós somos seres? A gente acabou de falar agora um dos atributos dele, que é a sua infinitude, né? Que ele é infinito. Como nós, sendo finitos, limitados, finitos, ou seja, nós temos um começo, meio e fim, estudar alguém, ou estudar um ser, né, melhor assim dizer, que é infinito, vai além das nossas capacidades. E até esse próprio termo teologia, ele é falho em si, né? Porém, Deus, ele se permite ser estudado através daquilo que ele se revelou a nós. E isso é bastante interessante, porque, então, pelo fato de nós sermos finitos, de nós termos um começo, meio e fim, nós não temos condição de estudar a Deus? Temos, por aquilo que ele nos revelou através das Sagradas Escrituras. É a única forma. Aquilo que ele se permitiu revelar dele, que a gente vai também falar um pouquinho mais à frente também sobre os seus atributos comunicáveis e o incomunicáveis na realidade, que são aqueles atributos que nós temos base e entendemos, porque a palavra de Deus nos ensina, e encontramos um pouco desses atributos na própria criação, e aqueles que nós não encontramos na criação. Então, como que a gente pode estudar esse Deus? Primeira coisa, a Bíblia nos revela que Deus é Espírito, né? Primeira coisa aí que nós temos aí, se a gente conseguir passar aqui o slide aqui, acho que não está. Você consegue ver aqui, Murilo? Então, diz aí, segundo o nosso catecismo,
breve catecismo. Deus é espírito. Deus é infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Pode ver que ele está falando aqui sobre atributos que o Senhor tem, né? E esses atributos aqui a gente precisa entender para poder ter base naquilo que realmente de fato é o nosso Deus, daquilo que Ele se permitiu revelar através das suas sagradas Escrituras. Nós temos aí o texto de João, capítulo 4, versículo 24, nós temos também Êxodo 3,14 e nós temos também Romanos 11:33. Eu quero pedir aí para os irmãos, né, possam me auxiliar nessas leituras, né? Então, um irmão abra em João 4:24, né, para a gente poder ganhar tempo. Outro irmão já abra em Êxodo 3,14. E, por fim, um outro irmão abra em Romanos 11:33. Primeiro que achou João 4:24, pode ler, por favor. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Talvez a pergunta que você possa estar fazendo agora é, desse primeiro ponto, se Deus é espírito, tá? Deus é espírito, então o que é espírito? Certo? O que vocês acham que é espírito? O que vem a ser espírito? Ok, Deus é espírito. O que é espírito? Espírito é o próprio Deus. Mas o que é a concepção de espírito para que a gente possa entender melhor? O que é espírito? O que é ser espírito? É uma fumaça? É um vento? Você não vê, mas você sente. Ok, o que mais? Entendi. A questão de... Vamos tentar colocar em termos práticos. É a essência de Deus, você sentir a essência de Deus. Isso que é o significado de espírito, é isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes a gente nem questiona sobre isso. Ah, mas Deus é espírito, que legal, Deus é espírito. Mas o que é espírito? Dilene? Espírito é um ser invisível que tem o poder de convencer o homem. É interessante a gente parar para pensar sobre essa questão, porque a palavra aqui em João 4:24 fala que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é ser em espírito? E é interessante isso, tudo que foi colocado aqui, porque espírito, em primeiro lugar, ele não tem corpo. Espírito não tem corpo. Então, quando a gente para pensar aqui, nessa questão de nós vamos adorar alguém, ou um ser, melhor falar, nós falamos dessa forma, nós vamos adorar um ser que é espírito, ou seja, que ele não tem corpo. Mas aí você pode falar o seguinte, mas como que ele não tem corpo, Anderson? A palavra de Deus fala assim, mas as mãos do Senhor tocou, mas o Senhor com os seus olhos viram a maldade na terra, viu a maldade na terra, mas o Senhor tocou com a sua mão poderosa, tal. Quando você vê passagens da palavra de Deus que fala sobre espírito e fala sobre mãos, olhos, membros do corpo de Deus tocando, a gente pode dizer que isso são teofanias, ou seja, manifestações de Deus, porém, Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem pés,
que ele possa chegar e a gente possa visualizar isso. A única vez que ocorreu de fato o Deus ter se manifestado em carne foi através de Cristo Jesus. Aí sim, fisicamente, o Verbo se fez carne. Aí sim, teve a mão. O Senhor sentiu em suas mãos as chagas da crucificação. O Senhor sentiu na sua cabeça a coroa de espinho. O Senhor sentiu no seu lado a lança ter traspassado ele quando o soldado romano chegou lá e furou o seu lado para ver se ele estava vivo. Nesse aspecto, ok, nós podemos dizer que realmente, de fato, ali foi manifestado ali, o Senhor se fez carne. Mas quando nós olhamos alguns versos em que tem a ação do Senhor, Deus, agindo com a sua mão poderosa, agindo, tudo em espírito, são teofanias, movimentação do Senhor através do seu povo, em que o povo não tem como ele imaginar isso de uma forma acontecendo, de uma forma física, e ele transcreveu. Quem escreveu as escrituras foram homens inspirados por Deus, e quando ele fala sobre as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, ele está tentando transmitir algo que é palpável para a gente entender, porém são teofanias, que na realidade assim Deus não tem um corpo físico, mas é espírito. Ficou claro aqui? Ficou claro? Eu falei, eu espero que tenha sido claro aqui nesse aspecto. Sim, exatamente. Como a forma como é colocada para que você possa ter uma noção de quem é Deus. Mesmo que essa noção seja uma noção meio que embaçada, ou um termo que é bastante usado, que eu lembro que a gente falava muito no passado, é enuviado, né? É isso, né? Que tem várias nuvens, né, na frente, então você não consegue enxergar aquilo, porque aquelas nuvens estão ali na frente, é meio que se fosse uma neblina, mas você consegue ter uma noção do que é. Por que acontece isso com a gente? Exatamente por causa do pecado. O pecado que acabou transformando a vida do homem, e o homem tem essa noção um pouco obscurecida, né, de quem é Deus, mas a palavra de Deus nos traz a luz para nos mostrar quem é Deus. Então é interessante quando nós paramos para analisar exatamente essa questão. Se Deus é espírito, significa que ele é invisível, sem corpo, ou qualquer outra criatura, ou seja, né, e a gente não tem como a gente comparar com qualquer outra criatura, porque ele é espírito. E a palavra aqui em João 4:24 fala que nós devemos adorar em espírito e em verdade. É tentar exatamente, diante do que a palavra de Deus nos ensina quem ele é, nós abordarmos isso em nosso coração, em nossa mente, e adorarmos ele em espírito, sabendo que ele não é uma pessoa que está ali fisicamente ao seu lado, mas está espiritualmente ao seu lado. Uhum. Não que fisicamente, exatamente. Armandão.
Exatamente. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, de poder compreendê-lo. Você vai nessa vida compreender a Deus em toda a sua totalidade? Obviamente não. Mas naquilo que Ele se permitiu revelar através das Sagradas Escrituras, sim. Então aí está. Por que que é interessante a gente entender esse ponto? Porque você pode pensar, ou qualquer outra pessoa pode pensar o seguinte: já que eu não tenho como saber ou desvendar quem é Deus, né? Então para que eu vou estudar Ele? Né? Para que eu vou ler a Bíblia? Seria, né, a pergunta mais, digamos assim, direta, né, a essa questão. Mas se eu não tenho como estudar a Deus de fato, de verdade, então eu não preciso estudar a Bíblia. E aí a gente cai no erro de exatamente não conhecer a Ele, como até mesmo nas Escrituras falam que o meu povo erra, peca em não conhecer a Deus, em não conhecer as Sagradas Escrituras. E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque isso entra sorrateiramente, né, no nosso meio, de que a gente é tentado muitas vezes a deixar de querer conhecer a Deus, porque mas a gente é limitado demais para conhecer a Deus. Mas calma, naquilo que Ele permitiu se revelar ao homem, está nas Sagradas Escrituras. Você pode estudar, você pode tentar a cada instante crescer o seu conhecimento em relação a Deus, né, através das Escrituras, conhecendo todos os seus atributos comunicáveis, tá, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque isso é algo que realmente, de fato, Deus deu a nós, através da sua palavra, a possibilidade de conhecermos. Fora isso, só na glória. Fora isso, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem curiosidade de aprender, nós vamos aprender na glória, na eternidade vamos aprender. Assim o Senhor quiser, nós vamos aprender na eternidade. Mas aquilo que Ele já revelou para nós está aqui, está nas Sagradas Escrituras. Você viu como é tão sorrateiro e é tão perigoso esse tipo de pensamento? Porque pode nos levar a simplesmente abandonar a palavra de Deus. Ok? Êxodo 3,14. Esse texto é fantástico, porque quando a gente vai se nomear para alguma coisa, é interessante, né? Aqui na igreja a gente teve até uma situação bem interessante, né? Eu até comentei com meus irmãos, tá? E eu achei que eles conseguiram uma saída muito legal. Porque todo mundo ele se nomeia alguma coisa, né? Quem que é o Anderson? O Anderson é o filho da dona Anitta, né? Casado com a Luciana, e é pai do Gabriel e da Giovana. Quem é o Armando? O Armando é casado com a Nora, tem os seus filhos e tal, e a gente vai, né? E quando a gente traz assim para um ambiente um pouco mais, digamos assim, algo formal, beleza, obrigado. Quando a gente traz para um ambiente mais formal, mas quem que é o Anderson? O Anderson, ele fez seminário. Aí todo mundo,
Mas ele é seminarista? Não, não sou mais seminarista, porque eu já fiz o seminário. Né? O Armando é seminarista. E aí a gente tinha umas dificuldades que o pessoal tinha de, tipo assim, como que a gente vai nomear o Anderson, né? Eu lembro uma vez até que a Cícera tinha comentado comigo, né, isso, né, e até eu falei assim, Cícera, me chame de irmão Anderson. É o melhor que vocês podem me chamar. Me chame de irmão Anderson, não precisa nem, ou Anderson só, não precisa de nomenclatura. Eu não me preocupo com esse negócio de nomenclatura, né? E a gente tem, dentro da nossa hierarquia, dentro da igreja presbiteriana, a gente fazer essa nomenclatura, né? O seminarista hoje vai pregar, o seminarista Armando vai pregar, o pastor Gilberto vai pregar, o missionário vai pregar. Mas e o Anderson? Como que a gente vai dar a nomenclatura do Anderson? Ele não virou, né? Ele não seguiu o pastorado, né? E aí acharam o Bel. E aí, aproveitando até a oportunidade do Bel ali, é de bacharel, tá? Bacharel em teologia. Aí até o Jean, no domingo passado, chegou a falar no culto, né? Nosso bacharel em teologia e tal. Ok, mas a gente tem essa preocupação em ter essa nomenclatura, nomear as pessoas, né? E eu não me importo com isso, tá, irmãos? Por chegar aqui e me falar, o irmão Anderson está vindo trazer a palavra, o irmão Anderson está vindo trazer a aula na escola, eu não me importo com isso. Eu sei que não precisa, eu não me importo disso. Até mesmo porque eu sei que é uma norma da igreja presbiteriana, ok, a gente respeita essa norma. É lógico, a gente precisa ter ordem e decência, né? Mas, assim, eu não tenho essa preocupação. Quando a gente vê esse texto, o Senhor fala aqui para eu sou. Aí, e aqui está em letras aqui maiúsculas, né, que é o próprio Senhor. Eu sou. E quando você vê isso aqui, ele se autodenomina porque, primeiro, ninguém pode denominar ele. A pessoa a gente chega lá e fala assim, mas quem é o Senhor? Mas o Senhor, ele é PhD em criação dos seres vivos na terra. Quem é o Senhor? O Senhor, ele é formado na universidade e tal, em Massachusetts. Não tem como a gente nomear o Senhor. E ele fala assim, ele se autodenomina, eu sou. Eu fui quem criou todas as coisas, fui eu quem fez todas as coisas, o universo, fiz vocês, e eu mando você a falar com o meu povo. Ele mesmo se autodeclara e ele tem toda essa autoridade para poder fazer isso. Ninguém nomeou ele, ninguém deu um título a ele, entendeu? Porque eu quis usar esses exemplos aqui, exatamente para que não fomos nós que, digamos assim, chancelamos aqui, demos a chancela ou carimbamos aqui o título de Deus como sendo Deus. Ele por si só já é. Ele por si só não precisa nem de ninguém chegar lá e comprovar, será que Deus é Deus mesmo? Não, Deus é porque Ele é. Então por isso que ele fala aqui, eu sou, o grande eu sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quem me enviou foi Deus. O eu sou, o que criou todas as coisas, o que se fez todas as coisas, e todas as coisas se fez por intermédio dele e para ele, são todas as coisas, como está lá em Romanos. Mas abra lá em Romanos capítulo 11 e 33, para você ver como é complexo a gente tentar definir quem é Deus, por nossa limitada consciência, por nossa limitada inteligência e sabedoria. O que diz aí em Romanos 11, 33? Olha que interessante, como que nós vamos definir Deus na nossa mente limitada, porque, a profundidade da riqueza, e realmente isso é uma riqueza enorme, é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, a gente não tem como entender o porquê que Deus escolhe tais coisas. Por que Deus resolve fazer tais coisas? Ou por que Deus resolveu fazer tais coisas? A gente não consegue entender porque a gente não está lá na mente dele, né? Quão inescrutáveis os seus caminhos,
Quem foi que direcionou Deus para fazer alguma coisa? Quem foi que orientou Deus a fazer tal coisa? Ninguém. Ele próprio decidiu. Ele próprio decidiu o que fazer. Ele estabeleceu, olha, eu vou criar o homem, vou fazer todas as coisas na criação, e da forma como eu vou fazer, é essa forma que eu estabeleci. O homem vai cair, vai pecar, ok, eu já sei já que ele não vai me obedecer, mas eu já tenho já por si que eu também vou livrar esse homem do pecado. Vou livrar a todos? Não, só aqueles que crerem. Mas se eu vou livrar a todos aqueles que crerem, significa então que aqueles que não vão crer, eles vão diretamente para o inferno. E como que Deus faz essa escolha? Como que Deus escolhe quem vai ser salvo ou não? Qual o critério que Ele adota? Nós não sabemos. Nós não temos como saber, mas sabemos de uma coisa, que não é por nossos próprios méritos, isso é fato, e Romanos fala direto isso. Eu tenho estudado com a Luciana desde o começo, acho que na metade do mês, né, amor? Na metade do mês até agora, o livro de Romanos. E Paulo está batendo nessa tecla o tempo todo. Olha, o Senhor foi quem escolheu, Ele que definiu todas as coisas, Ele que estabeleceu quem seria salvo e quem não seria salvo. E o texto ali está muito claro, que haveriam vasos para a honra e para a desonra. Mas como que eu posso alcançar essa salvação? Nós não podemos alcançar essa salvação. Por que nós não podemos alcançar essa salvação? Aliás, é um dos temas que a gente vai falar sobre o decreto. Eu já estou adiantando já, né? Não tem como, né? A gente acaba adiantando as coisas, né? A outra pergunta sobre a questão dos decretos de Deus vai falar sobre isso. Como que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Nós não sabemos, é Ele quem escolhe. Mas será que é porque eu fiz alguma coisa? Não, não é. E é interessante isso. Você viu como é tão difícil a gente estudar quem é Deus? Mas uma coisa é certa, a gente só consegue estudar quem é Deus mediante aquilo que Ele se permitiu revelar a nós, através das Sagradas Escrituras. Talvez você deve estar pensando o seguinte, que Deus, Ele é um Deus cruel em determinadas situações. E eu posso provar, através das Sagradas Escrituras, que Ele não é cruel, mas Ele é justo. Assim como Ele é justo, Ele também é bondoso e amoroso. São aspectos do seu ser. E aí é interessante que, eu não posso deixar de falar, é que existem os atributos, né, que todos esses, o que a gente acabou de falar, né, que Ele é Espírito, é infinito, é eterno, é imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso são todos atributos do nosso Deus. E quando nós falamos sobre atributos do nosso Deus, nós temos que entender que esses atributos, eles são revelados nas Sagradas Escrituras para que a gente possa, na nossa limitada compreensão de Deus, entender um pouquinho daquilo que Ele é. Então nós vemos aqui, né? Separamos esses atributos de que maneira? Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Tá, os que são então os atributos incomunicáveis, tá? São exatamente o seguinte, os incomunicáveis. Eles não se encontram em nenhuma das coisas que Ele criou. Os atributos incomunicáveis não são encontradas em nenhuma das coisas que Ele criou. É o primeiro ponto. Tá? Então, o que é? A sua infinitude. Você já viu algum ser criado por Deus ser infinito? Não. Nenhum. Você já viu algum ser criado por Deus ser eterno? Nenhum. Você já viu algum ser criado ser imutável? Isso é fantástico.
Eu não mudo a minha decisão, Anderson. Eu sou imutável nas minhas decisões. A decisão que eu tomo é aquela que... Será que você é assim, imutável realmente? Não, nós não somos imutáveis. A gente muda toda hora. Toda hora a gente está mudando. Toda hora a gente muda a nossa mente, toda hora a gente muda o nosso pensamento. A gente pensa uma coisa e de repente a gente vai, não é esse caminho, o caminho é outro. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós somos imutáveis, nós somos mutáveis a todo instante. Então não existe em nós, que somos seres criados, essa característica, esse atributo da imutabilidade. Então, esses são os atributos incomunicáveis, são aqueles que só pertencem a Deus e nenhuma das suas criaturas possuem. Ok? Que os homens queriam ser iguais a Deus, né? Uhum. Porque existe um papel muito nítido na criação. Existe o Criador e existe a criatura. O que o homem faz é tentar se fazer por Criador. E o homem se gaba por fazer tantas coisas, né? O homem se gaba por ter inventado um monte de coisa, mas eles se esquecem que as coisas já foram antes criadas, todas as coisas já foram criadas antes por Deus. Eu tive a oportunidade nessa semana, eu gosto muito de ver aqueles seriados que falam sobre o universo, né? E eles estavam comparando, eu fiquei assim maravilhado, né? Porque hoje a ciência consegue comprovar que existem estrelas maiores do que o nosso Sol. Deixa eu tentar exemplificar o que eles colocaram lá. Digamos que quando a gente compara o planeta Terra com o nosso Sol, com o Sol que está no nosso sistema solar, nós temos aquela bola enorme que é o nosso Sol, né? E o planeta Terra é minúsculo, é um grão de areia ali comparado ali a uma bola de basquete, tá? Uma bola de basquete. Só que aí os cientistas foram pesquisar dentro do universo, dentro daquilo que eles conseguem através dos telescópios, né, estrelas que são maiores que o nosso Sol. E aí foram indo de estrela em estrela e foram achando estrelas maiores do que o nosso Sol. Sabe aquela comparação que você fez de um grão de areia, que é o planeta Terra, com uma bola de basquete ser o nosso Sol? Imagine o inverso agora, sendo que o nosso Sol agora é aquele grão de areia e a maior estrela já relacionada, né, descoberta através dos telescópios, é agora aquela bola de basquete. Olha, detalhe, que se você pega essa maior estrela, ela engole todo o nosso sistema solar. Todo o nosso sistema solar. Pensem que nós temos planetas enormes no nosso sistema solar, como Saturno, como Júpiter. Agora imagina uma estrela que ela, além de ser maior do que o nosso Sol, ela é maior do que o nosso sistema solar. Eu fiquei pasmo, falei, meu Deus, que Deus é esse capaz de criar um universo deste tamanho? Nós não somos absolutamente nada comparados a esse universo que Ele criou. Quem somos nós? É algo enorme. E de que forma que foi criado? Muitos vão falar, foi o Big Bang que criou. O que foi o Big Bang? O Big Bang foi uma grande explosão que criou todas essas coisas. É impossível algo aleatório ter acontecido e ter surgido vida, e ter surgido planetas, e ter surgido universo, se não tivesse realmente de fato um Deus, um ser que criou todas as coisas. Eu fiquei pasmo, eu falei, meu Deus, como o Senhor é grandioso. A gente não consegue nem mensurar. Não consegue mensurar. Sabe qual a distância da Terra até a Lua? Aproximadamente 460 mil quilômetros da Terra até a Lua.
Oi? Logo ali. O nosso sistema solar, se a gente for pegar a abrangência dele, eu não tenho nem como definir aqui em quilometragem. Olha o tamanho do nosso universo. Foi feito do acaso. Alguns cientistas malucos aí falam que isso aí foi feito de uma explosão, de um Big Bang, foi feito do acaso. Mas não foi. Foi Deus que criou isso. Tudo isso. É fácil a gente definir Deus? Não, não é fácil. Mas naquilo que Ele se permite revelar ao homem, é nossa função, nossa responsabilidade, que é a ler através das Escrituras e entender quem Ele é. Então, os atributos que são incomunicáveis, são aqueles que pertencem a Deus. Agora, quais são os atributos comunicáveis? Os atributos comunicáveis são aqueles que nós já encontramos um pouquinho disso nas criaturas. Certo? Então vamos lá, o que a gente encontra na criatura? Alguém quer chutar aí? Sabedoria, justiça, mesmo que corrompida, a gente consegue ter um senso de justiça, do que é justo ou não. Aliás, né, se a gente for parar para analisar, o homem só sabe o que é certo e errado porque existe ali a noção do que é certo e que é errado através da palavra de Deus, comunicado através dos atributos do Senhor. Porque senão o homem não saberia o que era certo e o que era errado. Como que o homem sabe que é errado matar? Como que o homem sabe que é errado roubar? Inclusive, muitas das nossas leis são baseadas naquilo que encontramos na própria Escritura. Por quê? Deus colocou esse senso dentro do homem de saber o que é certo e o que é errado. Por mais que esse senso esteja corrompido pelo pecado, ele sabe quando ele está fazendo alguma coisa errada. Ele não é aleatório ali, está fazendo algo e fala, eu não sabia que isso era errar, eu não sabia que isso era pecado. O homem sabe. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a questão de bondade, o homem sabe o que é bondade. Olha, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor, a própria palavra de Deus nos ensina. A gente não sabe o que agrada e o que não agrada aos nossos filhos? Ou, se eu chego aqui, eu sei exatamente aqui como eu posso agradar aqui um irmão muito chegado. Como também eu sei que se eu fizer algo para esse irmão, ele não vai gostar nem um pouquinho. Se eu começar a chegar aqui e falar assim, eu vou começar a contar um monte de mentira, um monte de fofoca aqui do meu irmão aqui, né? E porque eu quero prejudicar ele. Eu sei que isso vai prejudicar ele, eu sei que isso é errado. Então, o homem, ele tem dentro de si, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está lá, é exatamente dentro disso. Os atributos de Deus colocados ali no homem, o homem tem a condição de ele ter uma percepção do que realmente é e o que não é, mesmo que essa percepção seja obscurecida pelo pecado. Ok? Perfeito? Alguma dúvida? Para jurar. Tribunal. Você jura pela Bíblia, vou dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Aí a pessoa vai lá, né? Sim, eu juro. Aí chega na hora do julgamento, vai lá e começa a falar um monte de mentira. Cansado de ver isso nos seriados, né? Televisão. O homem sabe. O ser humano, mesmo sem a palavra, tá? Eu espero que vocês entendam isso. O ser humano, mesmo sem a palavra, em sua essência, por causa que ele foi criado de um Deus que é santo e que derramou seus atributos, parte dos seus atributos nele, ele sabe definir o que é certo e o que é errado. Dentro dele, ele sabe definir o que é certo e o que é errado, apesar de ser manchado pelo pecado. Porém, ele precisa voltar à palavra para buscar essa santidade que outrora foi perdida por causa do pecado.
Viu quão é importante nós buscarmos a santidade do nosso Deus em nossa vida, porque como tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado, tudo, absolutamente tudo, a gente só tem como se voltar a Deus, como eu já falei várias vezes, através das Sagradas Escrituras, que nos norteia referente a quem Deus é, e nos lembra quem Deus é, que Deus não tolera o pecado. Lembra daquilo que eu falei domingo passado, sobre a questão de se atentar para a justiça do Senhor, se atentar para a lei do Senhor? A lei não foi colocada ali, irmãos, para simplesmente a gente falar assim, a gente está na época da graça, então não importa a lei. Se não importa a lei, então o que você faz então? Então você pega a sua Bíblia, você rasga todo o Velho Testamento, deixa de lado e você anda agora só com o Novo Testamento na mão, né? E você fala, estou na época da graça. E não é assim. Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para cumprir a lei. Então não tem como a gente descartar isso. Mas Anderson, a gente é imperfeito. Sim, nós somos imperfeitos. E por isso que eu citei alguns textos, inclusive de Paulo, no próprio livro de Romanos, que ele fala, olha, então, se nós somos pecadores, se nós somos falhos, vamos andar então no pecado? Ele fala, de forma alguma, de maneira nenhuma. E ele cita essa frase, né, diversas vezes. Ele fala, olha, você não pode usar isso como desculpa na sua vida, porque o Senhor já te mostrou, através das Sagradas Escrituras, o que Ele requer de você, e quem é Ele. Então precisamos sim nos atentar às Sagradas Escrituras. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ok? Sabia que esse ponto ia demorar bastante para a gente falar. Quem é Deus não é simples falar. Não é simples. Ficou claro aqui, irmãos, nessa pergunta? Claríssimo? Claríssimo como água? Transparente? Ok, vamos lá. Se puder só mudar o slide aí em cima, só para me ajudarem um pouquinho aí, irmãos. Porque não está... agora foi. Há mais de um Deus? Há mais de um Deus? Deus é único. Né? E a gente vai ver também aqui um pouquinho mais para frente também, que é o seguinte, né? Deus é único, mas e a trindade, né, que a gente fala, né? Porque tem a questão da trindade, né? Mas é interessante quando a gente fala sobre se há mais de um Deus, porque essa questão? Hoje nós vivemos num mundo em que existe apenas um único Deus. Pelo que você tem visto aí dos seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, pessoas com quem você convive, eles de fato entendem que existe apenas um único Deus, ou, né, como nós estamos acostumados a ver, né, pessoas aí, mas o meu Deus, né, ele me ensina isso, o meu Deus, ele faz aquilo, o meu Deus, ele faz, quer dizer, né, é interessante isso, né? E essa pergunta, ela vem exatamente esclarecer o seguinte, olha, precisamos ter noção, realmente, olha, existem vários deuses ou existe um Deus só? Porque todos os outros deuses que nós vemos, além do nosso Senhor, fora o nosso Senhor, foram criados pela imaginação do homem. A gente for parar para pensar e ver diversas culturas, pessoas que levantaram aí estátuas e falaram, esse aqui é o meu Deus. E é interessante que o homem, quando ele foi se estabelecendo como sociedade, comunidade, ele dentro de si, ele percebeu que existia algo superior a ele. E existe dentro dele a necessidade de cultuar algo, de cultuar alguém. E por isso que ao longo
da história, e a gente percorrendo aí também pelo mundo, a gente vê diversos locais onde foram criados verdadeiros santuários. Santuários para quem? Para a deusa do amor. Foram criados santuários aí para deuses da fertilidade. Fomos criados aí para deuses da colheita. Nos povos antigos, quando surgia toda essa questão, né, de eclipse, era uma verdadeira bagunça, porque quando tinha essa questão de eclipse, né, o que eles pensavam? Os deuses estão nos punindo, não era? Não era assim que os povos antigos pensavam? Os deuses estão nos punindo, porque agora a terra vai ficar em trevas. E aí surgiu toda essa mística, né, dos eclipses, tanto solar quanto lunar. Aliás, tem mais um outro, né, agora, vai ser semana que vem agora, né? Esse vai ser o solar, né? Teve o lunar essa semana passada, mas ninguém conseguiu ver. Vocês conseguiram ver? Não, né? Em São Paulo parece que a eclipse é a coisa mais difícil de ver, né? Por causa do tempo, né? Que estava fechado, nublado, a gente não conseguiu ver. Em algumas partes do mundo foram vistos. Esse eclipse parcial, segundo o que eles falaram, era o eclipse mais demorado da história. Porque, na realidade, não é que ele é mais demorado, na realidade é porque ele começou no dia 18 e terminou no dia 19, porque foi exatamente, né, no horário ali da meia-noite, ali, né, passando de um dia para o outro. Mas os povos antigos, eles viam a necessidade de adorar algo que eles não conheciam, de adorar a um Deus. Então, cada um foi criando deuses, né, da forma como eles entendiam. Então criavam lá, você vê lá os egípcios. Quais eram os deuses do egípcio? O Ra, Deus Ra, que era o sol. E lá tinha o Anubis, que era um homem com a cabeça de raposa. E aí, fora outros que tinha um homem com a cabeça de águia. Os povos foram criando outros deuses porque não conheciam a Deus de fato, de verdade. Então, por que existe essa pergunta no nosso breve catecismo? Há mais de um Deus? Segundo ele, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Não existe outros deuses. Não existe. Mas, Anderson, olha só, isso é uma das, lembrando aqui um pouquinho aqui das interações que eu tinha ali com a minha assistente na agência. Hoje ela não está mais lá, né? Está em outro banco agora. E eu já comentei com vocês que ela era mãe de santo, né? E é interessante que na oportunidade que eu tinha de falar de Deus para ela, eu falava. Só que ela também, na oportunidade que ela tinha de falar sobre o Deus dela, ela falava para mim. E aí teve uma vez que eu falei assim, olha, eu creio num único Deus. É o Deus que criou todas as coisas. Ela falou assim, mas não existe só um Deus, existem vários deuses. E o meu Deus é diferente do seu. O meu Deus é diferente do seu. E aí quando eu agradecia a Deus por algo que eu conseguia resolver no meu trabalho, ela agradecia ao Deus dela. Ela falava que as coisas estavam sendo resolvidas por causa de Exu, que era o Deus que ela segue. Eu falei, não tem nada de Exu aqui, é Deus. É o Deus Criador dos céus e da terra que nos abençoou. E a gente tinha essas interações, né, entre a gente. E o interessante é que essas pessoas que estão cultuando a outros deuses, elas estão cegas por esses deuses. E aí você vai na raiz, né, tentar pesquisar sobre esses deuses que foram criados aí em outras culturas. O Exu, inclusive, é um deus criado ali na África, né? Veio ali de toda a questão africana ali, da cultura africana, e foi trazida aqui para o Brasil através dos escravos na época, né? Que nós vivemos aqui o momento da escravatura aqui no Brasil, e veio de lá para cá e acabou se fundindo essa religião aqui, né? Onde eles adoram um Deus que toda vez você precisa fazer oferendas
sacrifícios para que você possa ser abençoado. E muitas vezes até curado de algumas enfermidades. E as pessoas estão cegas. Então por que há essa pergunta? Exatamente por conta disso. Por conta exatamente de tudo isso que a humanidade trouxe pelo fato dela estar longe de Deus e do homem ter criado deuses para si, deuses para adorar. Isso é novo? Não, não é novo, porque a gente já viu desde as épocas antigas. Onde nós vemos ali, por exemplo, os profetas de Baal. Quem que eles adoravam? Quem que eles cultuavam? A Baal, um deus feito pelas mãos deles. E diversas vezes o povo de Deus, inclusive, acabou deixando de cultuar a Deus para cultuar a esses deuses desses povos. E a gente viu isso em Isaías. A gente cansou de ver as passagens ali de Isaías, que a gente estudou na revista passada, falando exatamente sobre isso. O povo se deixando levar. Por quê? Porque a cultura humana, ela tende a ser politeísta. O que é politeísta? Ter vários deuses. Já a Bíblia nos ensina que nós somos monoteístas. Algum irmão lê aí, em Deuteronômio 6, capítulo 4. Outro abra em 1 Coríntios 8, 4. E o último irmão abra em João 17, 3. Quem já achou Deuteronômio 6,4 pode ler. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8,4. Exatamente. Qual que é a procedência do ídolo? O ídolo veio do mundo, não veio da eternidade. Ou seja, se o ídolo veio do mundo, foi uma criação do homem. O próprio homem criou esse ídolo. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo que não há senão um só Deus. O verdadeiro Deus é o que veio da eternidade, não aquele que foi criado no mundo. Que aqui, olha, a questão da comida sacrificada aqui é oferenda. A comida sacrificada a esses ídolos são as oferendas. Lembra daquilo que eu acabei de falar agora, sobre que esses ídolos foram criados para satisfazer uma lacuna dentro desse homem que sabe que existe algo superior a ele, mas é que ele precisa adorar alguém. E aí, quando ele resolve criar um Deus, ele cria esse Deus de pau, de pedra, de diamante, pode ser do que for, ele vai lá, cria e vai adorar a esse Deus. E quando ele adora esse Deus, ele faz oferendas. Significando o quê? Que ao fazer oferendas, ele vai ter, digamos assim, a ira desse Deus apagada ou amenizada, né? As pessoas vão olhar assim, olha, tá vendo? Eu tive uma boa colheita, ou eu tive uma boa venda, porque o meu Deus me abençoou, porque eu fiz oferendas aqui a esse Deus. Você já ouviu isso já? Eu já cansei de ouvir isso. De pessoas falarem que foram abençoadas por causa do seu Deus, por causa da oferendinha lá que ofereceu aos seus deuses. Eu cansei de ouvir isso. Eu já trabalho com diversas pessoas, de diversas crenças. Então, eu busco sempre questionar, sempre perguntar para essas pessoas, para poder entender qual que é a linha de raciocínio. E a linha de raciocínio é essa, que elas não conhecem o verdadeiro e único Deus. Porque se elas conhecessem, e detalhe, esses deuses são moldados segundo a necessidade de cada um.
Todos os deuses foram moldados segundo a necessidade e a afinidade de cada um. Uhum. Sim. E sabe o que é mais interessante nisso? O pai dela é evangélico. O pai dela é evangélico. E eu conversando com ela, ela falou assim, olha, o meu pai é evangélico, ele já várias vezes discutiu comigo sobre a minha crença, e tipo assim, eu ouvi e tal, só que hoje ele me respeita e tal. Eu falei, não, tudo bem, você respeitar a pessoa é uma coisa, não significa que essa pessoa, o que ela está fazendo é o certo. A gente vive muito a questão do relativismo hoje, né? O que é esse relativismo? Olha, o que é para você, na verdade, para mim, talvez não é. Eles não trabalham com verdades absolutas. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Não existe relativismo na palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. E aí, quando você se debate com essas situações, a pessoa está nessa situação exatamente por teimosia, por ela própria. Ela que quis, né, servir a Deus, servir ao Deus dela, né, que no caso é Exu, né, do que servir ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Porque ela já teve o conhecimento de quem é o nosso Deus através do pai dela, do próprio pai dela. Mas ela decidiu não ouvir, não quis. E uma coisa que a gente precisa entender também, eu sei que é um pouco além desse tema, mas não somos nós que convertemos as pessoas. Nós vamos encontrar no nosso dia a dia pessoas que vão ter as mais diversas crenças, né? E vão ter até outros deuses, né? Servindo aí a outros deuses. Só que não é você que vai convencer a pessoa que ela está no caminho errado. É o Espírito Santo de Deus. A oportunidade que você tem de poder falar com essa pessoa, e falar assim, não falar, a gente precisa ter prudência também ao falar, porque o que acontece? Se você sabe a maneira de falar, a pessoa ela vai te ouvir, né? E aí, se é da vontade de Deus, e se o Espírito tocar naquela pessoa e aquela pessoa se converter, glória a Deus. Se não, glória a Deus também, porque não foi a vontade de Deus. Mas a gente tem que ter prudência ao falar com essas pessoas, porque às vezes uma simples conversa em que a gente apresenta a Deus para uma pessoa se torna uma discussão teológica. E essa discussão teológica às vezes não vai levar absolutamente a nada. Ela vai ficar com mais raiva de você. Você vai ficar com raiva dela, você não vai demonstrar amor para com ela e você vai querer sumir da frente dela e ela vai querer sumir da sua frente. E isso é complicado, porque a gente não está aqui para debater teologia. Qual que é a nossa função? Né? Ide, pregai o Evangelho. A gente está fazendo a nossa parte. O convencimento dessa pessoa não nos cabe. Você fez a sua parte de ter pregado para essa pessoa, de ter falado, olha, só existe um Deus. Esse Deus que você está servindo não é o Deus. E a pessoa, então me fala mais sobre esse Deus que você está pregando.
e você vai lá e prega e fala da palavra para esse Deus, e quem convence essa pessoa não é você, não é a sua insistência, mas é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa ter muita prudência em relação a isso também. Ok? E é interessante essa pergunta aqui, né? Você pode falar assim, mas Anderson, mas existe a Trindade. Mas e a questão da Trindade? Né? Você fala que só existe um Deus, mas a Trindade é 3. Como que você entende isso na Trindade? Como que você entende que existe só um Deus, mas esse Deus é 3 em 1? Como que você entende isso? Vamos lá. É bem parte que você está falando, né? Eu entendi o caminho que você tá abordando. Porque quando a gente fala em questão de trindade, a gente fala realmente, mas peraí, mas como que um Deus pode ser ao mesmo tempo 3? Né? Marquinhos ia falar uma coisa também. Raízes, caule e frutos. Uhum. Sim. Entendi. É exatamente isso que vocês falaram. Porque a questão aqui é que quando nós falamos sobre a Trindade, e nessa pergunta falando que só existe um único Deus, ele não está descartando a Trindade. Pelo contrário, ele está falando que existe um único Deus, né, em que, em sua essência, ele tem três funções dentro desse Deus, que foram realizadas pelas 3 pessoas da Trindade. Tá? Então nós temos aí, primeira delas, né? Quem é Deus? Né? Deus é que criou todas as coisas. Deus Pai foi quem criou todas as coisas. Criou tudo, todas as coisas, criou a natureza, criou o homem, criou todas as coisas. E estabeleceu as suas leis. Certo? Quem é o Filho? O Filho é o mediador. Por conta do pecado que hoje o homem está, o homem jamais teria acesso a esse Deus que é santo, que é soberano, que é poderoso, por ele só. Porque se não fosse a ação do Filho, nós não teríamos acesso ao Pai. E a gente pega o texto lá, se a gente pega lá o texto lá de João, capítulo 1, ele fala lá sobre a Trindade, ele não descarta a Trindade. Aliás, a Trindade estava presente desde a criação de todas as coisas, desde o princípio de todas as coisas. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É quem nos convence dos nossos pecados. Então, cada pessoa da Trindade, ela tem uma função específica.
A primeira, quem criou todas as coisas, estabeleceu todas as leis. A segunda, quem nos redime dos nossos pecados. Quem morreu por nós e nós temos acesso a Ele, a Deus, através do Filho. E o Espírito Santo é que nos convence a viver, a buscar uma vida de santidade para com esse Deus. Por causa disso, então, são três deuses? Não, é um Deus só, que dentro da sua essência existem 3 pessoas atuando. É uma matemática que apenas de Deus. Como que em um único ser pode existir 3 pessoas? Sim, em um único ser existem 3 pessoas, que completa todo o processo da nossa redenção, da nossa salvação. Ok? Exatamente. Ele, em sua essência, ele tem essas 3 pessoas, né, com funções distintas e que todas é um só, um único Deus, um único ser. Uma pessoa só. E não existe, por exemplo, igual o Armando falou, né? Uma das pessoas da Trindade, uma inferior à outra. Obrigado, Armando. Valeu, cara. Não é uma inferior à outra. Todas têm a sua finalidade. É para isso. É a sua finalidade, a sua função, né? Que ela abrange todo o processo de redenção do ser humano. A gente não leu o João 17,3, né? Quem achou, leia João 17,3. É isso. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a gente percebe aí que existe um único Deus. Então todas as coisas que foram criadas aí foram
surgiu aí da mente, da imaginação do homem, por isso que nós vivemos aí num mundo politeísta, vários deuses, mas a Bíblia nos mostra que existe apenas um único Deus. Ficou claro aqui? Sim, sim, bem lembrado, porque o que acontecia na época ali no catolicismo, né? Que existia também aquela questão também de surgir vários santos, né? E esses santos eram adorados, né? Por talvez serem divinos, né? Então aí você vai ver Santo Antônio, Santo... Tem vários santos, né? É que eu não convivi muito na parte católica, né? Mas Maria, por exemplo, né? Os mariólatras, né? Então, assim, vários deuses. E que a gente for ver, eles acabavam tomando o lugar da adoração de Deus, porque eles eram considerados homens santos, mas que talvez tinham uma certa divindade dentro deles. Né, Armando? Acho que você ia falar exatamente isso aí, né? Uhum. A Maria é maior do que Deus. Uhum. Eita. Sim, sim. Já, as portas já são fechadas aí, né, nesse ponto. E é, as crenças daquela época, né? É. Uhum. É exatamente isso. E isso causa impacto, né? Porque imagina, né? Você está numa sociedade que essa sociedade é toda politeísta. E isso aconteceu naqueles tempos, né? Uma sociedade politeísta e você de repente chega pregando, né? Que não existe todos esses deuses. Existe apenas um único Deus e verdadeiro. O impacto, né? Isso vai. E é uma afronta, né? É uma afronta. A gente percebe como nos tempos antigos os apóstolos sofreram bastante com isso, né? Porque se você pega lá exatamente aquela cultura, a cultura grega, né? E a gente tem a mitologia grega, né? Que tem vários deuses, né? Atena,
Aí você tem aí vários deuses aí, né? Tem vários outros aí, né? Que é citado na mitologia grega, e você chega naquele local e você chega pregando, não, olha, meus irmãos, só existe um único Deus, o Deus criador de todas as coisas. Esse é o Deus vivo e verdadeiro, e esse é um aspecto também da questão do Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque todos os outros que foram criados, né, praticamente são deuses mortos. Por que mortos? Porque foram criados de barro, foram criados de argila, foram criados de pedra, foram criados de ferro. O nosso Deus não foi criado pelo homem, é um Deus vivo. Um Deus que interage com a sua criação. Até hoje, a graça comum que é dada a todo mundo, eu não estou falando de graça, aquela graça que é a graça destinada à salvação, mas a graça comum, nós vemos até o não crente usufruindo dessa graça comum, que é o sol que nós temos aqui, a chuva quando cai, a água, os alimentos que nós tiramos da natureza. Isso faz parte da graça comum. O ar que respiramos, isso faz parte da graça comum. E quem que deu? Foi um Deus feito de pau e pedra? Não, foi um Deus, o grande Eu Sou, que não foi criado por ninguém. Pelo contrário, Ele que criou todas as coisas. Olha que legal, como a gente já avançou nessa parte de há mais um Deus, e a gente falou sobre a questão da trindade, a próxima pergunta fala sobre quantas pessoas há na divindade. Então a gente já falou sobre isso, a gente só vai encerrar a aula com essa pergunta, que não dá para continuar mais, né? Mas olha o que diz aí, há 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito, e essas 3 são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. São iguais, exatamente aquilo que a gente acabou de falar aqui. Bem rapidamente, irmãos, o irmão abra em Mateus 3, 16 a 17. Outro irmão abra em Mateus 28, 19. Depois, 2 Coríntios 13, 13. E um último irmão abra em Hebreus 1, 3. Quem achou o primeiro texto, de Mateus 3, 16, 17, pode ler. Percebam a interação das três pessoas da Trindade nesse texto, né? Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E veio o quem? Quem que veio? O Espírito. Jesus estava nas águas, ele saiu, veio o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, né? Quem que falava na voz dos céus? O próprio Deus, o próprio Pai. Né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha a interação das 3 pessoas aí. Em dois versículos aí da palavra de Deus. Mateus 28, 19. Exatamente. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mesma pessoa. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito. De novo, o mesmo texto, um único versículo falando da interação das 3 pessoas da Trindade. Hebreus 1, 3.
Interessante isso, né? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Aqui está falando mais sobre a questão, né, da característica, né, da função de cada um nesse processo, né, de restauração do ser humano, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui está falando de Cristo. Ele assentou-se à direita como Filho, Deus, Pai, Filho, e no caso aqui a purificação dos pecados realizados aqui através do Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que as próprias Sagradas Escrituras falam de 3 pessoas atuando em uma só, né? Então é interessante isso, porque e uma das coisas que é bastante interessante que a gente pensa que, mas será que ainda existem pessoas hoje em dia que não acreditam nisso? Será que existem pessoas que discordam desse pensamento? Sim, existem. As pessoas que discordam, né, desse pensamento, desse ensinamento da palavra de Deus, elas são chamadas de os unitarianos, que eles negam essa doutrina da Trindade, eles negam. Eles ensinam que só há uma pessoa na divindade, o Pai, e negam a verdadeira deidade de Cristo e do Espírito Santo. O Armando falou um pouquinho disso, né, Armando? Acho que os TJs, né, eles não creem, eles são considerados como unitarianos. Eles não creem na deidade da pessoa de Cristo. Eles não creem que Jesus Cristo também é Deus. Né? Deixa eu ver aqui. Só resgatando aqui, né? Como todos os 3 podem ser um Deus, tá? E só para frisar isso, né? Em um sentido, Deus é um. Em outro sentido, é 3. Ele é um em substância e 3 em pessoas. A Bíblia afirma que o Filho do Espírito Santo são Deus e são iguais ao Pai. E verdade que esse mistério é difícil de entender, mas agora que cremos mediante a palavra de Deus, podemos aguardar ter no céu o gozo perfeito do conhecimento a respeito. Aquilo que eu falei, se nós somos seres finitos, nós temos nossos pensamentos limitados, como que a gente consegue entender? A gente consegue entender mediante aquilo que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Mas esse entendimento é por completo? Não. Na glória a gente vai ter esse entendimento por completo. Mas como? Como que esse Deus, né, ele é o mesmo em substância, mas ele é 3 em pessoas? Como que age? De que maneira? Isso é um mistério para a gente. E com certeza isso vai ser revelado na eternidade. Mas daquilo que ele já pôde nos ensinar, aquilo que ele já pôde nos ensinar através das Sagradas Escrituras é exatamente isso, a função de cada um, de cada pessoa, nesse plano da nossa redenção. Deus foi que criou todas as coisas e nos criou. O Senhor foi o que nos redimiu de todos os nossos pecados através da sua morte na cruz. E o Espírito Santo é que nos convence desse pecado. Uma maneira bem resumida, né? Bem resumida e bem sucinta, que a gente pode entender que esse Deus é ao mesmo tempo 3 e que todos eles, né, na verdade é um só, nos ama e tem um plano para a nossa salvação. Ok? Perfeito? Viu que foi facinho falar sobre Deus? Foi facinho falar sobre Deus, né? Não é fácil, irmãos, falar sobre Deus. E a gente pegou aqui termos aqui bem interessantes. A questão dos decretos, acho que a gente acaba falando aqui para a próxima aula. Mas a questão dos decretos é algo que também denota muita discussão. Porque na questão dos decretos, muita gente vai se questionar se realmente de fato Deus é bondoso de fato como as Sagradas Escrituras são, ou se ele é um Deus cruel, é um Deus que gosta do sofrimento, é um Deus que age arbitrariamente. E quando nós falamos sobre essa questão do decreto, é algo que a gente também precisa entender, precisa conhecer da palavra de Deus.
Porque, certeza, essas perguntas que surgem aqui são perguntas que as pessoas acabam fazendo para nós no nosso dia a dia, por mera curiosidade. E elas querem ouvir de nós essa resposta, porque elas não têm conhecimento da Bíblia, muitas delas. Muitas delas sequer chegaram a ouvir da palavra de Deus. E nós temos a oportunidade, através desses textos que são demonstrados aqui, poder mostrar para essas pessoas a base da nossa fé. Vamos orar encerrando, então? Senhor nosso Deus eterno Pai, queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer, ó Pai, que mais um pouquinho, mais uma porção da Tua palavra nós aprendemos aqui, que são assuntos referentes a conhecer um pouco mais de Ti, ó Pai amado, quem o Senhor é, da maneira como o Senhor age, e que é de extrema importância no nosso dia a dia, para que nós não sejamos levados, ó Pai amado, por outras doutrinas, ou outros pensamentos, ó Pai amado, e até mesmo ter a nossa fé abalada por situações que passamos no nosso dia a dia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, e que o Senhor possa, através dessa palavra que nós lemos aqui essa manhã, dos textos que foram lidos, de tudo aquilo que nós discutimos aqui essa manhã, possa nos ajudar na nossa caminhada cristã por este mundo. Seja conosco, nos abençoe, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós temos um aviso, domingo que vem nós vamos ter o nosso café da manhã, então eu quero convidar todos os irmãos para estarem participando juntamente conosco, né? Às 8h30 da manhã. E nós vamos ter classe única, o pastor Gilberto estará conosco, ele estará fazendo a classe única e estará participando do café da manhã também.